Na aula de hoje a gente vai apresentar o modelo dinâmico de grandes sinais do conversor Book. Então, como nós já vimos na aula anterior, esse aqui é o conversor Book, né, conhecido como o conversor também, né, abaixador, né. Ele é conhecido abaixador, né, porque a sua tensão de saída, o seu V0, é igual à relação cíclica vezes a sua tensão de entrada, onde essa relação cíclica ela varia de 0 a 1. Né? Então esse aqui é o conceito lá que nós vimos do conversor Book. Mas na hora de modelar, na hora da gente aplicar algum controle, nós precisamos fazer a modelagem deste conversor para que nós possamos realizar o controle. Bem, hoje nós vamos falar sobre o modelo médio de grandes sinais, né? E como é que funciona esse modelo médio? O modelo nada mais é, você precisa modelar quando você tem variável no seu sistema, né, no seu conversor, variáveis não lineares, né? No nosso caso aqui nós temos duas chaves de potência. Nós temos aqui a chave S, né? É uma chave. Nós temos aqui a chave S e nós temos a chave D, que é o meu diodo, né? Então esses dois semicondutores são duas chaves de potência e para poder realizar a análise, né, linear, nós precisamos fazer o modelo dessas chaves. Vamos fazer a curva aqui da corrente e da tensão do diodo. Por que eu escolhi a corrente da chave e a tensão do diodo? Porque quando você vai realizar a modelagem, quando o elemento está em série, né, do seu sistema, fica mais fácil de você modelar com a fonte de corrente, porque você não precisa ficar fazendo transformações de fonte. E quando o elemento está em paralelo, né, é mais fácil você utilizar uma fonte de tensão. Então por isso que aqui para a chave nós vamos analisar a corrente da chave, né, vamos modelar como uma fonte de corrente essa chave, e nós vamos modelar esse diodo como uma fonte de tensão. Então, como fica aqui as curvas da minha corrente S, né? Quando essa chave está fechada, que é durante esse intervalo aqui de tempo, como nós vimos na aula, né? Essa chave fechada, a corrente que circula pela minha chave é justamente a corrente do meu indutor. Então, ele vai assumir aqui o valor da minha corrente do meu indutor. Então, durante a chave fechada, eu tenho essa minha corrente aqui. Quando a chave abre, né? Eu não tenho corrente circulando pela minha chave. Então, a minha corrente vai ser exatamente zero, né? E aqui o ciclo se repete, né? Pronto, chave fechada, né? Já no caso da minha tensão, quando a minha chave está fechada, essa aqui fica um curto-circuito, então a tensão em cima do meu diodo é justamente a tensão da minha fonte. Então esse valor aqui é o meu valor do meu VI, então eu tenho aqui o valor da minha fonte. E quando a chave está aberta, né, a tensão em cima do meu diodo é a tensão zero. Então aqui eu tenho, e o ciclo se repete, justamente o valor da minha tensão. Então eu vou ter que modelar esses elementos para eu poder ter um circuito, vamos dizer assim, linear, né? E como é que a gente modela esses elementos? Esse modelo médio de grandes sinais, o modelo é feito de acordo com o valor médio de cada uma dessas variáveis. E nós vimos logo na aula introdutória, né, de conversores, que como é que eu calculo o valor médio, né? O valor médio de qualquer sinal ele é calculado, né? O valor médio aqui de uma variável x, por exemplo, é justamente 1 sobre o período, né, que é um sinal periódico, né? E eu aplico a integral de zero dentro desse período, né, dessa variável x. Tá, ok? Então é assim que eu calculo o valor médio de qualquer sinal periódico, né? Então se eu for calcular o valor médio aqui, o valor médio da corrente da minha chave, para eu modelar a minha chave, então como é que vai ficar o valor médio dessa corrente IS, né? O valor médio dessa corrente IS vai ser
igual. Observe que nesse intervalo aqui essa corrente é igual a zero. Então, se ela é igual a zero, o que vale é justamente essa região quando a chave está fechada. Então, o valor médio dessa minha corrente, se eu calcular a integral dentro do período desse valor aqui, que é calculando essa área, eu vou encontrar que vai ser o valor do IL vezes justamente o meu D, né, que é a minha relação cíclica, que é o valor dessa minha corrente, né? Então eu posso pegar aqui também, considerando que a corrente ID, a corrente no indutor, ela pode sofrer algumas alterações, então eu vou pegar aqui o valor médio, né, dessa minha corrente aqui do indutor. Então a corrente na minha chave, o valor médio da corrente na minha chave é justamente esse valor IL. Se eu aplicar a integral, eu vou encontrar justamente esse valor. Já aqui na tensão, eu tenho a mesma coisa, né? O valor médio do meu diodo, né, da tensão do meu diodo, vai ficar sendo igual ao meu VI, que multiplica, né, o meu D. Ou seja, esse meu VI aqui pode sofrer algumas variações, então vamos botar na representação de valor médio igual a D. Então assim eu calculo justamente os valores médios tanto da minha corrente como da minha tensão. Então para isso, o que é que eu posso fazer? Eu posso representar o meu circuito, né? Eu posso aqui representar o meu circuito agora, não mais com a chave, mas com fontes dependentes para eu tirar justamente essa descontinuidade, né? Essa questão do meu chaveamento. Então aqui no lugar da chave, então o que é que eu vou fazer? Aqui no lugar da chave, eu vou desenhar uma fonte de corrente dependente, né? Ou seja, uma fonte de corrente, onde essa minha fonte de corrente é qual valor? É justamente o meu IL vezes a minha relação cíclica, né? E aqui, no lugar do meu diodo, eu vou desenhar uma fonte de corrente dependente de qual valor? Do valor justamente, valor médio do meu VI vezes a minha relação cíclica. E aí eu tenho justamente o meu modelo, e aqui eu tenho o meu modelo do meu conversor no modelo de grandes sinais de valor médio. E aí sim eu tenho um circuito linear, onde vocês podem analisar justamente pelos mesmos critérios que você já aprendeu lá de circuitos, né? Pelas correntes de malha, né? Você pode analisar esse circuito aqui pelas correntes de malha, pela tensão de nó, né? Você pode aplicar qualquer método para resolver justamente esse circuito, porque nós conseguimos retirar a descontinuidade que há no circuito, que é o chaveamento